Bem, viu? Então, vocês já estão avisados. O pastor Ailton, tem nos dado a alegria de estar conosco desde ontem. Tivemos um encontro de casais ali na casa de Guega e Betinha. Foi uma bênção, uma noite maravilhosa, onde pudemos ser muito edificados. E agora ele vai trazer uma palavra também para toda a igreja. E vamos orar, Vou pedir que vocês fiquem de pé. O pastor Ailton é pastor da 2ª Igreja Batista em Salgueiro. Foi meu professor de seminário também, Foi onde eu conheci ele. Foi um dia desse, E também o pastor é psicólogo também, Então ele está ali com a sua esposa, a sua filha, Elas estão ali também. E vamos orar, Para que Deus esteja mais uma vez falando ao nosso coração, através do pastor Ailton, através da sua palavra. Oremos. Amado Deus, eterno Pai, nós te damos graças, Senhor, por essa manhã tão especial aqui na tua presença. Agradecemos, Senhor, pelo café da manhã, que foi muito bom, foi muito motivo de alegria, Senhor. Foi muito bom estarmos ali em comunhão, participando desse café. Agradecemos pelas irmãs que prepararam com tanto amor. Agradecemos, ó Deus, também pelas ofertas que foram aqui colocadas, os dízimos colocados no teu altar. E queremos também agradecer pela vida do pastor Ailton, da sua família que estão aqui conosco, e pedir mais uma vez que o teu Espírito Santo esteja usando a vida do pastor Ailton para ministrar a tua palavra aos nossos corações. Fala conosco, Senhor, nessa manhã. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém? Podem sentar. Queridos irmãos, paz e graça. Amém. Paz e graça. Amém. Paz e graça de novo. Amém. Que coisa boa. Irmãos, que templo bonito, hein? Que templo bonito. Olha, o pessoal tem bom gosto, som de primeira qualidade, iluminação. Vou copiar, é Ctrl+C, Ctrl+V lá para Salgueiro, viu? Eu copio tudo, não estou nem aí. Quem estava ontem lá com a gente? Uau, coisa boa. Que bom então que vocês vieram. É sinal que o negócio não está tão ruim assim não é isso? Abra sua Bíblia, livro de Neemias, capítulo 1. Nós vamos observar juntos o que diz a palavra do Senhor. Neemias, capítulo 1, a partir do verso 1, você acompanha com atenção o que diz a palavra do Senhor. Todos encontraram? Neemias, capítulo 1, verso 1. Nós vamos ler uma porção das Sagradas Escrituras. Amém. Penso que você já está encontrando. Vamos juntos então, você acompanha com atenção. Diz assim: palavra de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, quando eu estava na cidadela de Suzã, veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns homens de Judá. Então lhes perguntei a respeito dos judeus que escaparam e que sobreviveram ao exílio, e a respeito de Jerusalém. E eles me responderam: os restantes, os que sobreviveram ao exílio e se encontram lá na província, estão em grande miséria e humilhação. As muralhas de Jerusalém continuam em ruínas, e os seus portões foram destruídos pelo fogo. Quando ouvi estas palavras, eu me sentei, chorei e lamentei por alguns dias. Fiquei jejuando e orando diante do Deus dos céus. Eu disse: ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos, estejam atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para que atendas à oração do teu servo, que hoje faço diante de ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos. Faço confissão dos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti. Eu e a casa de meu pai pecamos. Temos procedido de forma
totalmente corrupta contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre os povos. Mas se vocês se converterem a mim e guardarem os meus mandamentos e os cumprirem, então, ainda que os seus descendentes estejam nos lugares mais distantes da terra, de lá ajuntarei e os trarei para o lugar que escolhi para fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos e o teu povo, que resgataste com o teu grande poder e com a tua mão poderosa. Ah, Senhor, estejam atentos teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Faze com que o teu servo seja bem sucedido hoje e encontre misericórdia diante desse homem. Nesse tempo, eu era copeiro do rei. No mês de Nissan, no 20º ano do reinado de Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o peguei e ofereci ao rei. Ora, nunca antes eu tinha estado triste diante dele. Então o rei me disse: por que o seu rosto está triste, se você não está doente? Isso tem que ser tristeza do coração. Então fiquei com muito medo e lhe respondi: que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, se a cidade onde estão sepultados os meus pais está em ruínas e os seus portões foram queimados? O rei me disse: o que você me pede agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se for do agrado do rei, e se este seu servo encontrou favor em sua presença, peço que o rei me envie ajudar a cidade onde estão os túmulos dos meus pais, para que eu a reconstrua. Então o rei, que tinha a rainha sentada ao seu lado, me perguntou: quanto vai durar a sua ausência? Quando você voltará? Marquei certo prazo. E o rei se deu por satisfeito e me deixou ir. Eu ainda disse ao rei: se for do agrado do rei, que ele me dê cartas para os governadores da região do outro lado do Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá. E também uma carta para Asaf, guarda das florestas do rei, para que me dê madeira para as vigas dos portões da cidadela do templo, para que as muralhas da cidade e para a casa que eu deverei me alojar. E o rei me deu o que eu pedi, porque a mão bondosa do meu Deus estava sobre mim. Amém? Podemos orar? Pai, obrigado pela tua palavra, Senhor. Obrigado pela tua palavra. Nos ajuda, Senhor, a ouvirmos a tua voz. Espírito Santo, ministra ao meu coração e ao coração dos meus irmãos. Nos ajuda a chorarmos e a lamentarmos. Nos ajuda a orarmos e a sermos restaurados pelo Senhor. No nome de Jesus. E todos dizem... Amém. O caminho da restauração, é sobre isso que nós queremos falar nessa manhã. A Avenida Paulista é a avenida mais rica do país, a avenida mais importante do país. Os principais escritórios do país e do mundo estão localizados na Avenida Paulista. Uma avenida longa, rica, poderosa e endinheirada. Um dia uma senhora andava triste pela calçada, um assaltante chega, mostra a sua arma e diz: o dinheiro, a carteira ou a vida? Aquela senhora diz: pode escolher, meu filho, porque as duas estão vazias. Pode escolher, meu filho, porque as duas estão vazias. Em alguns momentos, nossas vidas se encontram vazias. Em alguns momentos, em algumas épocas e em alguns contextos, nós estamos vazios, nós estamos arrasados.
individualmente. Quem já não ficou assim? Quem já não ficou vazio, arrasado, terra arrasada? Algumas vezes nós estamos assim. Agora, pior do que nós estarmos como terra arrasada, é quando quem está à nossa volta também está como terra arrasada. São aqueles dias que nós vamos dormir e dizemos assim: se eu não acordasse, seria um favor que Deus me faria. Eu gostaria de dormir e não acordar. Há momentos da vida que não somos apenas nós, mas as pessoas que nós amamos, as pessoas que estão ao nosso lado, as pessoas que nos cercam, porque como apenas nós estamos mal, alguém pode nos ajudar, o pai, a mãe, o irmão, um amigo. Mas quando todo mundo que está à nossa volta, a nossa volta próxima também está arrasada, aí nós ficamos mal. Eu penso que o Rio Grande do Sul está assim agora, uma região toda como terra arrasada. Pior do que estarmos arrasados individualmente, é estarmos arrasados regionalmente, quando as pessoas que estão à nossa volta estão arrasados. Mas há momentos da história que não somos apenas nós, nem apenas o nosso entorno, é a nação toda que está arrasada. Queridos irmãos, o povo de Israel estava com a nação toda arrasada. Não era apenas uma pessoa, Neemias, que não ia bem. Não era apenas o entorno, mas a nação estava arrasada. O povo de Israel, na sua grande maioria, tinha sido exilado. E alguns poucos tinham ficado em Jerusalém, cidade de Davi, terra prometida por Deus. Era por volta de 450 anos antes de Cristo. Jerusalém era símbolo da presença de Deus. Jerusalém era símbolo da presença do templo, e o templo representava a presença de Deus. Jerusalém tinha um valor simbólico para o povo de Israel. Eu não sei se você é da roça, mas eu sou da Quixaba. Quixaba não tinha nada, água, não tinha energia, não tinha nada. Mas pense num lugar que deixa a gente feliz. A roça batida no sertão. Mas dá uma alegria quando a gente vai para a roça. Geralmente quando eu estou assim meio depressivo, eu vou para lá. Se me fizerem raiva, eu vou para lá. Porque é motivo de alegria. Jerusalém era mais do que isso. Jerusalém era a cidade prometida por Deus. Jerusalém era símbolo do amor do povo de Deus. Jerusalém era símbolo da presença e da aliança com Deus. Mas Jerusalém e a nação de Israel estavam arrasados. O que fazer para restaurar o que está arrasado? E a primeira coisa é que o caminho da restauração começa com um coração sensível. Repete comigo: o caminho da restauração começa com um coração sensível. Queridos irmãos, Neemias recebe a visita de compatriotas. Ele recebe a visita de amigos. Anani, um dos seus irmãos, certamente com uma comitiva, talvez de algumas pessoas, viagem longa, e ele resolve fazer uma pergunta. Guarde isso, uma pergunta muda tudo. Uma pergunta muda tudo. E ele pergunta assim: como está o povo? O povo que está em Jerusalém, como está o povo? E ele também pergunta: como está a cidade? Como está a cidade? Você não é judeu, você não está perguntando por Jerusalém, nem pelo povo judeu, mas Jerusalém é um símbolo da presença, do amor e da bênção de Deus. Você poderia perguntar hoje: como está a minha família? Você poderia perguntar hoje: como está aquela pessoa que eu amo? Como está o meu coração? Como está a minha alma? Como está a minha vida? Como está o povo? Como está Jerusalém? E a resposta é aquela resposta que a gente não quer ouvir. E a resposta está lá no versículo 2 em diante. O
a resposta que ele vai ouvir é: o povo lá está em grande miséria. O povo está em grande miséria, está em grande humilhação. Já pensou você saber que seu filho está em grande humilhação? Já pensou que o seu casamento está uma miséria? Já pensou que as pessoas que você mais ama, que as coisas que você mais estima, que os projetos que você mais sonhou estão sendo destruídos? A primeira resposta foi para o povo. O povo está em miséria e humilhação. E a segunda resposta foi para a cidade. E a resposta da cidade foi assim: as muralhas continuam em ruínas, e os portões foram destruídos pelo fogo. Queridos irmãos, essa resposta deu um soco no estômago de Neemias. Foi como um choque na sua alma. Sabe por quê? As muralhas protegiam a cidade e protegiam o povo. As muralhas defendiam a cidade de invasores, defendiam dos bárbaros, defendia das feras, defendia dos saques e dos roubos, era a garantia da segurança da família. E os portões, era onde os juízes sentavam para julgar. Se não tem muralhas, não tem portões, não tem juízo. O que está sendo dito aqui é o seguinte: a cidade está destruída, não há quem proteja a cidade, o povo está vulnerável, o povo está passando fome, o povo está sem liderança, falta tudo, falta comida, falta liderança, falta Deus. É isso que está sendo dito para Neemias. Terra arrasada. E a minha pergunta é: o que é que a gente faz nessa hora? No ano de 1992, a minha irmã deu cabo da própria vida. Estou falando de maneira assim porque tem gente mais jovem aqui. E eu lembro que um vizinho nosso chamado seu Edmundo pegou uma D10 velha e foi para a roça dizer para minha mãe e meu pai, um casal de idosos, que uma filha não existia mais. Eu imagino que notícia triste. E eu imagino hoje o coração do meu pai e da minha mãe. O que faz numa hora dessa? Quem deu aula disso aqui? Quem ensina a reagir adequadamente? Neemias, meus irmãos, chocado com a notícia. Não tem cartilha, não tem estratégia, não tem 10 passos para lidar com esse tipo de ruína. Não tem livro, não tem coach, não tem nada que resolva. Neemias revela o seu coração restaurador. E Neemias faz uma coisa, e o que ele faz é chorar. Chorar. Neemias usou o recurso da alma. Neemias usou o recurso daqueles que não têm nenhum recurso. Neemias usou o que ele não tinha. Qual é a técnica? Não há. Ele usou o recurso humano. Na hora da dor, ele chorou, e chorou, e chorou, e chorou. Tem dia que você está assim? Já ficou assim? Eu já. Quem é chorão está balançando a cabeça aí. Estou vendo. Amém por isso. Todos nós choramos. Choramos sem pedir nem lenço. Todos nós podemos e devemos chorar. Porque homens também choram. E Forte Salgueiro chora muito. Pastor, por que chorar é importante? Para que destacar isso, pastor? Logo hoje. Porque o sofrimento quer dizer que nós temos sensibilidade. Porque o choro quer dizer que nós não perdemos a nossa alma. Porque o choro quer dizer que nós não viramos monstros. Abençoa, Jesus, essa manhã teu povo e quebra todo o mal. Em nome de Jesus. O choro quer dizer que nós não somos tábuas. O choro quer dizer que nós não estamos insensíveis, que não estamos secos, que não estamos inflexíveis. Porque há quem diga: a vida é dura para quem é mole, então eu vou ser duro. E aí vira um monstro. E aí vive uma vida cinzenta. Temos que chorar. E a Bíblia diz que Jesus chorou. João 11, 35, 36. Disseram, pois, os judeus: vede
como o amava. Isso após o versículo 35. Jesus chorou por causa de Lázaro. O choro é sinal que não morremos. O choro é sinal de amor. Jesus, quando viu seu amigo, quando soube que seu amigo morreu, ele chorou. E o pessoal diz: vede como ele o amava. Quem ama, chora. A Bíblia diz que quando Jesus se aproximou da cidade, está lá no Evangelho de Lucas, ele chorou olhando para a cidade. O choro é sinal de tristeza. O choro é sinônimo de infelicidade, mas a Bíblia diz em Mateus 5, versículo 4 em diante, que bem-aventurados os que choram, em outras palavras, felizes os que choram. Que negócio doido, porque nós achamos que chorar é tristeza. Não chore não, e Jesus está dizendo felizes. Bem-aventurados significa mais do que felizes, os que choram, porque eles serão consolados. Só quem chora pode ser consolado. Quem não chora não pode ser consolado. Só desfruta da consolação quem tem a capacidade de chorar. Quando você perde a capacidade de chorar, perdeu a capacidade de ser consolado pelo Mestre. A insensibilidade, meus irmãos, tira essa capacidade. As lágrimas irrigam mudanças. Há mudanças em nossas vidas que só acontecem através das lágrimas. Um homem era um alcoólatra, lá de Salgueiro, anos bebendo e o pai brigando com ele. Um dia o pai o chama e diz: filho, vamos comigo para tal lugar? Ele diz: vou não, estava bêbado, alcoolizado, ressaca. O pai foi, capotou o carro e morreu. Ele parou e disse: se eu tivesse ido, meu pai não teria morrido. Triste de remorso, finalmente parou de beber. Algumas mudanças em nosso coração só acontecem com lágrimas. Quem perde a capacidade de chorar, perde a capacidade de mudar. Você pode dizer amém por isso? As lágrimas trabalham o nosso caráter. As lágrimas potencializam a ação de Deus. As lágrimas movem o coração de Deus. A Bíblia diz que sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito Deus não despreza. O choro é sinal de que nós não morremos ainda. O choro é sinal de que há um inconformismo com aquela situação. Ele chorou, chorou. Ele só fez isso? Não. O versículo 4 diz que ele sentou e chorou. Por que ele sentou? Ele perdeu as forças. Você já viu alguém quando está chorando muito? Não tem forças para ficar em pé. Não foi qualquer choro. Pastor, fulano de tal está chorando. Deixa. E o que é que eu faço? Chore junto. Abra um choródromo. Arrume um lenço. E chore junto para a glória de Deus. Ana não tinha filho. Está lá em 1 Samuel. Penina a provocava. Ela era estéril, considerada amaldiçoada. E ela chora, 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 derrama a sua alma. Deus vê, Deus abre o seu ventre.
triste. Sabe aquela época que você não quer se arrumar, que você não tem alegria pela vida? E o rei faz a ele 2 perguntas e uma afirmação. Versículo 2 do capítulo 2. Por que seu rosto está triste, se você não está doente? Isso deve ser tristeza do coração. Só pode ser tristeza do coração. Queridos irmãos, esse homem está triste, passa 4 meses triste. Quando ele sabe, ele fica sem força, fica sentado. Esse homem chora. 4 meses depois está comprometendo seu emprego. Esse é um homem com o coração quebrantado. Esse é um homem que ama seu povo. Esse é um homem que ama Jerusalém, a cidade de Deus. Por que é que você tem chorado? Nós devemos chorar, mas não é chorar por qualquer coisa. Nós devemos chorar pela coisa certa, porque tem bandido que quando ele é preso, ele chora. E fica pensando, eu estou arrependido de ter sido pego. Na próxima vez eu vou fazer bem direitinho, para nunca mais ser pego. Veja, Neemias não está chorando, porque o aborto foi aprovado na Argentina e na França. Tem gente que chora de alegria, porque o aborto foi aprovado. Essa coisa demoníaca, maligna do inferno, que nós devemos condenar como igreja. Aborto é do capeta. Queridos irmãos, Neemias está chorando não por um desejo egoísta. Ele chora pelo que Deus chora. Ele lamenta pelo que Deus lamenta. Ele lamenta pelos seus irmãos. Ele lamenta pela cidade de Jerusalém. Ele lamenta porque ele é sensível ao que Deus é sensível. Ezequiel capítulo 11, verso 19 diz assim: e lhes darei um coração e um espírito novo porei dentro deles, e tirarei da sua carne o coração de pedra, e darei um coração de carne. John Knox amava tanto as pessoas, que ele orou dizendo assim: Deus, dá minha alma, ou tira a minha. Eu não suporto viver sem pessoas indo aos teus pés. Dá minha alma, ou tira a minha. Jesus chorou, Ana chorou, Davi chorou. O caminho da restauração começa com um coração sensível. Não perca a sensibilidade do seu coração. E muitas vezes nós começamos a enrijecer o coração por causa do sofrimento. O sofrimento muitas vezes começa a anestesiar, começa a congelar a nossa alma. Não deixe. Continue sensível e quebrantado diante de Deus, ainda que as pessoas digam: besta, não tem nada. Caminho da restauração. Em segundo lugar, o caminho da restauração passa pela oração. Repete comigo: o caminho da restauração passa pela oração. Esse homem não apenas chorou, porque tem gente que chora e fica nisso. Esse homem chora e esse homem ora. E qual é a diferença, pastor? Quando eu choro, eu choro. Quando eu oro, eu pego o meu choro e levo até Deus. A diferença é que o choro não para em mim, o choro não reside em mim, não é uma tristeza segundo a carne, não é uma tristeza segundo o homem, é uma tristeza que eu apresento diante do Senhor. E a Bíblia nos diz exatamente isso: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes apresente tudo a Deus em oração e súplicas com ações de graças. Esse homem ora ao Senhor. E como ele ora? Guarde bem isso. Essa é uma lição sobre oração. Essa é uma das orações mais completas e mais extraordinárias que você vai ver em toda a sua vida. Qual é o conteúdo dessa oração? Aqui está a teologia da oração. Como é que é a oração? Primeira coisa, a sua oração, ele exalta a Deus. Neemias capítulo 1, versículo 4, ele vai dizer assim: Senhor, Deus grande, Deus terrível. Neemias está triste, Neemias está arrasado, Neemias não está entendendo nada, mas mesmo sem entender nada, ele diz:
Deus, meu Senhor, Tu és grande, Tu és poderoso, Tu és majestoso, Tu és maravilhoso, e mesmo em meio à dor, eu Te adoro. Jó fez isso. Jó perdeu tudo, e ele diz: nu saí do ventre da minha mãe, nu voltarei, o Senhor deu e o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Essa é uma oração de adoração. Quando a sua vida estiver arrasada, quando você estiver vivendo um tempo de desespero, não esqueça de orar adorando ao Senhor. Eu ouvi hoje uma pessoa dizer: se você tiver 1 hora para orar, passe 55 minutos adorando e depois 5 minutos intercedendo. Ele começa a sua oração exaltando ao seu Deus. Apesar de tudo ir mal, ele continuava dizendo: mas Deus é bom, mas Deus é bom, mas Deus é bom. Você pode dizer isso: mas Deus é bom, mas Deus é bom. Louvado seja o nome do Senhor. Essa oração ele ora a palavra, ele ora as escrituras. Neemias capítulo 1 versículo 5, ele diz assim: Deus que guarda a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Ele está relembrando a Deus o que a palavra já dizia, ele está lendo a palavra, ele está citando a palavra na oração com Deus. Ele está apoiando a sua oração nas promessas que Deus já tinha feito. Neemias capítulo 1, versículo 8 ao 10, ele vai dizer assim: lembra da palavra que ordenaste a Moisés. O que ele está fazendo é, em meio à dor, ele está lembrando o que a palavra lhe garantia. Deixa eu dizer uma coisa para você: o pior dia da minha vida foi o melhor dia da minha vida. O dia da minha destruição foi o dia do meu recomeço. O dia do fundo do poço foi o dia que Deus começou a fazer uma extraordinária obra na minha vida. Aos 12 anos eu vi minha irmã destruir a própria vida, e aquilo entrou na minha cabeça, e eu pensei durante 3 anos em fazer a mesma coisa comigo. Eu não fazia isso por causa da minha mãe, mas aos 15 anos, a minha mãe morreu. Ela estava sendo velada. Eu entrei no quarto desesperado, um adolescente perturbado. As lágrimas desciam, me ajoelhei, olhei para a parede e fiz a oração dos desesperados. E a oração foi: Deus, a mulher que eu mais amei morreu. Deus, a mulher que mais me amou morreu. Deus, a mulher que mais cuidou de mim morreu. Deus, cuida de mim. Naquele dia eu senti uma presença chegar por trás. E essa presença tem me acompanhado há 29 anos. Deus cuidou de mim melhor do que a minha mãe. Somente Ele pode cuidar melhor do que uma mãe. Ninguém cuidou de mim melhor na terra do que minha mãe. Mas era Deus cuidando de mim por meio dela. E quando ela faltou, Deus continuou cuidando de mim, Ele mesmo. Neemias ora e lembra as promessas do Senhor. A Bíblia diz, meus irmãos, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Veja só, a Bíblia não diz que tudo vem de Deus. A Bíblia diz que tudo coopera. Isso quer dizer o seguinte: quando você pega as situações mais terríveis da vida e você leva a Deus de uma maneira misteriosa, Deus pega aquilo que era para a sua destruição e faz com que aquilo coopere para os propósitos dele. A oração de Neemias é uma oração que exalta a Deus, é uma oração que se apoia nas Escrituras e é uma oração humilde. Versículo 6 do capítulo 1, ele diz assim: atendas a oração do teu servo. Há quem diga: dê ordem para Deus. Conversa, rapaz. Você não dá ordem nem para o seu cachorro em casa que ele não obedece? Que papo. Dê ordem para os seus gatos para ver se eles passam a sujar outro lugar? Vai dar certo não. Não está dando ordem ninguém. Vai dar ordem para Deus. Senhor, eu sou teu servo. Eu te peço humildemente. É o Senhor que manda. E eu me humilho diante do Senhor.
1 Pedro 5,6 diz assim: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão do Senhor, de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Essa é uma oração humilde, e essa é uma oração persistente. Sabe o que é que ele diz? Neemias também, vai lá no versículo 6, dizer exatamente isso. Versículo 6, ele diz assim: dia e noite. Ele fazia aquela oração de dia e fazia aquela oração de noite. Ele não cessava de orar. Aquela era uma oração persistente. Essa oração é a oração de Jacó: eu não te largo enquanto não me abençoares. Ferido e dizendo: não te largo. Sabe o que é que Isaías capítulo 62 diz? Não dê descanso para Deus. Irmão, o senhor já não dava descanso para Deus, e ele dizendo um negócio desse, pois pronto, deu certinho. Quem é pidão aqui? Quem pede muito, insistentemente, pois Deus manda você fazer isso com ele. Essa oração é uma oração altruísta. Ele não está pedindo por ele mesmo, ele está pedindo pelos outros. Neemias estava muito bem, sabia disso? Neemias era copeiro do rei, meu irmão. Ou seja, toda a bebida que o rei ia beber, primeiro ele provava. Neemias bebia o que havia de mais fino, mais rico, mais chique. Era um homem de confiança do rei. Ele não estava pedindo por ele estava pedindo pelo povo que ele amava. Nessa oração ele ora pelo outro, ele ora pelos seus irmãos, ele ora pelos planos de Deus. A oração de Neemias é extraordinária, mas a sexta marca dessa oração é a mais extraordinária. Essa oração é carregada de confissão de pecados. Repete, por favor, comigo. A oração de Neemias era carregada de confissão de pecados. Queridos irmãos, capítulo 1, versículo 6, ele diz assim: faço confissão dos pecados dos filhos de Israel, que temos cometido contra ti. O versículo 6 ele diz: eu e a casa de meu pai. Ele diz assim: olha, eu pequei. Mas para ficar mais claro, não fui só eu não, eu e a casa de meu pai. A gente não presta também não, Senhor. O versículo 7 ele diz: temos procedido de forma totalmente corrupta. Ele não alivia para ele. Versículo 7 ele diz: não guardamos os mandamentos, os estatutos e os juízos do Senhor. Em outras palavras, meus irmãos, nessa oração, ele pede o favor de Deus pelos outros, porque ele andava muito bem, mas ele inclui o seu pecado. Ele sabe que não era só o povo que tinha pecado. Ao saber da miséria, ao saber da desgraça, ao estar arrasado no coração, ele sabe que a causa de tudo aquilo, a causa principal, a causa primordial, não era outra senão o pecado. O pecado é o problema número 1 da sociedade. O seu pecado é o seu problema número 1. Seu maior problema não é a pessoa com quem você convive, a teimosia. Seu maior problema não é o seu inimigo na terra. O seu maior problema não é o seu chefe. O seu maior problema não é a falta de dinheiro. Seu maior problema atende por um nome chamado pecado. Porque o pecado irriga, é como o sangue que irriga um câncer. Ele está dizendo: o Senhor é bom e eu sou culpado. Porque o pecado faz uma coisa: o pecado nos separa de Deus. Isaías 59, 2 diz: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Qualquer tragédia humana só afeta essa terra. Qualquer tragédia humana, ela é temporária, porque tudo passa na terra. Um rei chamou os seus sábios e disse: eu quero encomendar uma coisa a vocês. Eu quero que vocês façam alguma coisa nesse anel real, para quando eu estiver assim muito vaidoso, muito metido, muito me sentindo importante, para baixar a minha bola. Então quando eu estiver assim com uma grande vitória, para que eu fique assim menos vaidoso, eu quero olhar para esse anel e ter alguma coisa lá que eu baixe a bola. Agora, quando estiver muito triste, muito acabado, tiver tido uma grande derrota, eu quero olhar para esse anel e ficar um pouco mais animado.
Os surdos pensaram, planejaram e escreveram: vai passar. Toda tristeza terrena passa, mas o pecado compromete não apenas a sua vida terrena, compromete a sua eternidade. Você entende isso? O seu pecado complica a sua vida não apenas aqui nas 4 linhas da terra, complica a sua vida nas 4 linhas celestiais. O nome disso é céu e inferno. As nossas iniquidades fazem com que nós percamos a coisa mais importante que nós temos, que é o nosso Deus. Flecha o coração de Deus. Ele está dizendo: Senhor, nós pecamos, por isso nós te perdemos. O pecado mata pessoas. O pecado matou o povo de Israel, muitos daqueles irmãos, familiares de Neemias. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: o pecado ceifou a vida do nosso Salvador. A Bíblia diz, meus queridos irmãos, que Cristo morreu por nossos pecados. Ele diz: a minha vida ninguém a tira, eu mesmo a dou em resgate de muitos. Jesus não morreu para encenação na Nova Jerusalém. Jesus não morreu para fazer uma peça de teatro. Jesus morreu porque eu e você, nós pecamos. Para que nós não morramos, Ele morreu em nosso lugar. O salmista Davi nos diz no Salmo 32, no versículo 3 ao 5, que enquanto ele guardou o seu pecado em silêncio, seus ossos envelheceram, porque o pecado, a mão de Deus pesava sobre ele. Ele se tornou seco. Então ele confessou os pecados e a maldade não mais encobriu. A Bíblia nos diz, meus irmãos, que quem encobre os seus pecados não prospera, mas aquele que confessa e os deixa alcançará a misericórdia. Muitos diante da terra arrasada se revoltam contra Deus, se revoltam contra todas as pessoas, se revoltam contra a vida, quando deveriam se revoltar contra o seu próprio pecado. Nós queremos restauração, mas a restauração requer uma oração de confissão. A restauração requer uma oração de confissão. Pastor, novo convertido, orar é fácil. Essa oração não é fácil não. Essa oração é difícil. Não é à toa que os discípulos lá em Lucas disseram para Jesus: Senhor, ensina-nos a orar. Senhor, ensina-nos a orar. Nós não sabemos orar. Por isso que na oração do Pai Nosso, Jesus ensinou a oração do Pai Nosso. E a oração do Pai Nosso tem esses elementos aqui. Exalta a Deus, Pai Nosso que estais no céu. É altruísta, porque o Pai é nosso. É baseado nas Escrituras: santificado seja o teu nome. A Escritura diz que Ele é santo. É humilde: nós somos seu filho, venha a nós o vosso reino. Ele se considera na condição de filho, porque chama Deus de Pai. Venha a nós, Senhor, precisamos de Ti. Fala de pecado: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos. A oração do Pai Nosso tem esses elementos muito próximos. Precisamos orar desse jeito. Você tem orado assim? Você tem orado assim diante das coisas ruins que têm acontecido com você? Jonathan Edwards disse assim: quando Deus quer fazer uma grande obra em nossa vida, em nossa casa, Deus começa a despertar o seu povo para orar. A grande obra que Deus quer fazer na sua Jerusalém, na sua vida, na sua família e nessa igreja, começa com oração. Se você perder na oração, você perde em todo o resto. Wesley dizia, perguntaram: Wesley, como é que você faz para fazer tantas coisas para Deus? Ele dizia: eu toco fogo em mim através da oração, e o povo vem me ver queimar. Lutero dizia que orar é esmurrar o céu. Quem quer restauração precisa de oração. Você pode dizer amém? Se você não disser amém, eu vou ficar preocupado. O problema da oração é que nós temos muita iniciativa e pouca acabativa. Começar a orar é fácil, difícil é continuar orando, né? Assim é igual dieta. Pense num negócio difícil e não sorria, que a gente já está identificando aí quem está prometendo há uns 20 anos.
Oração. Jesus em Lucas 18 nos mandou orar sem cessar e nunca esmorecer. Paulo, 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. Isaías 62, não dê descanso para Deus. Oração perseverante, oração de confissão de pecados. Ao invés de você resolva orar para Deus resolver. E Deus faz isso, sim, Deus faz isso. Ambrósio viveu na época de Agostinho. Agostinho teve uma grande mãe, sua mãe se chamava Mônica. Sabe quantos anos Mônica orou e chorou por Agostinho? 30 anos. Uma mulher de Deus. Mas quando Agostinho se converte, Ambrósio diz sobre esse fato. Ele diz: um filho de tantas lágrimas jamais poderia se perder. Agostinho tinha uma grande dificuldade, que era um amante. E ele tinha dificuldade de seguir a Deus por causa dessa amante que ele amava demais. Mas quando ele entregou a vida para Cristo, na semana seguinte, ele estava andando nas ruas, e aquela mulher que ele amava, gritava: Agostinho, Agostinho, e ele não olha para trás. E o amigo que está com ele diz: ela está te chamando, você não vai olhar? Ele diz: ela está chamando o homem que eu abandonei domingo, quando eu entreguei minha vida para o Senhor. Aquele homem não existe mais. Esse homem teve uma mulher, uma mãe, intercedendo 30 anos pela vida dele. Não abra mão de sua vida de oração. George Miller foi provavelmente o homem, talvez, que mais fez obras sociais da Inglaterra. Ele fazia atendimentos à rainha da Inglaterra. Mas quando ele entrava no quarto para orar, todo mundo sabia: não incomode que ele não atende. Mas um dia a rainha chegou na sua casa de surpresa, e aí os empregados, assim meio perdidos, disseram: não, a gente vai ter que chamar, é a rainha. Bateram na porta e disseram: George, senhor George, a rainha da Inglaterra veio vê-lo. Ele disse: diga à rainha da Inglaterra que não posso atendê-la, porque estou falando com o Rei dos Reis. Oh! Você não está entendendo, não? Oração. 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 Muitas vezes Deus manda perseguição para que oremos. Deixa eu lhe contar uma história. Eu sou pastor da minha cidade, da minha igreja, há 12 anos. Durante 6 anos de ministério não aconteceu nada. Sabe o que é nada? Estava andando assim a passo de tartaruga. Mas em 2017 eu passei uma perseguição no meu trabalho, que eu chorava de manhã, de tarde e de noite. Acordava chorando. Tomava café chorando. Ia trabalhar chorando. Almoçava chorando. Trabalhava de tarde chorando. Ia para a igreja chorando. Pregava chorando. E quando terminava o culto, ia para a roça chorar. Deus me despertou para a oração. E no meio daquela provação, Deus começou a fazer uma revolução na igreja. Uma pequenina igreja, pequenininha, pobre, congregação, não tinha templo, não tinha nada. De 2017 para cá, Deus nos deu um grande templo. Deus já nos permitiu abrir 5 congregações. Gente vindo de tudo quanto é lugar. E o templo que nós construímos para 200 e poucos lugares, já não tem mais vaga. Culto de domingo às 17 horas. E eu nem me percebi, porque eu só chorava. Mas enquanto eu chorava, Deus fazia. Enquanto eu chorava, não visitava, mas Deus visitava o povo. Você está ouvindo o que eu estou lhe dizendo? O que Deus tem para a sua vida será dado por meio da oração. Quem pode dizer amém? Amém. Por que nós devemos orar? Porque Deus ordenou. Sim, nós devemos orar, porque Deus é especialista em restaurar a terra arrasada. Deus é especialista em restauração. Deus visita os corações contritos diante dele. Não desista dos seus sonhos. Não se preocupe se a sua Jerusalém está arrasada. Sabe qual era a maior tristeza da minha vida?
todo o povo se convertendo na minha cidade, mas a minha família não se convertia. Sou de uma família católica, apostólica, romana, que rezava o texto todo sábado de joelho. Pela aí, meu irmão, é demais, de joelho. Deu para entender que o povo fazia promessa para os outros pagarem, que eu nunca vi. Que negócio é esse? Você quer fazer, faça para você. Agora para os outros, minha família fazia para os outros pagar. Tem isso aqui em Serra Talhada também ou não? Lá tinha esse negócio. Que negócio mais sem sentido, irmão. Já não faz sentido fazer para você, quanto mais para os outros. Minha família era assim. E eu comecei a orar. Mas Deus me disse que eles viriam. Deus disse que minha sobrinha e o marido viria. E que meu irmão viria. Minha sobrinha já veio. Meu irmão já veio. E meu cunhado está a caminho. Amém. Deus é Deus. Sabe para onde a gente foi domingo? Fazer um culto na casa do meu irmão na roça. Amém. Você tem que se alegrar, meu irmão. Não tem coração duro que Deus não quebre. Por meio da oração. Pegue sua Jerusalém de volta. Pegue seu sonho de volta. Não abra mão da sua família. Não abra mão do seu casamento. Não abra mão dos seus filhos. E invista tempo. Malhando no joelho. Por último, Neemias se sacrifica para que haja restauração. Neemias chorou, Neemias orou, mas o contexto para Neemias é muito favorável. Ele é um homem de confiança, do homem mais poderoso da terra. Ninguém mexia com Neemias. Neemias passava o dia no palácio, seus filhos eram tratados a pão de ló. Era um homem de confiança. Um rei era muito perseguido, queriam envenenar o rei, então Neemias provava a bebida. Se ele não morresse, o rei poderia beber. O rei só bebia se Neemias deixasse. Todos os dias estava na presença do rei, várias vezes. Quem quer mexer com o amigo íntimo do rei? O homem de confiança do rei? Ninguém. Mas agora que ele ora, agora que está tudo a seu favor, ele nunca devia ter ido na sua vida em Jerusalém. Ele apenas fica sabendo, o povo de Israel já está há mais de 70 anos no exílio, ele deve ter nascido já no exílio, mas quando ele vê, quando ele ora, Deus quer usar ele para restaurar. Sabe o que esse homem faz? Ele diz: eu abro mão do meu cargo, eu abro mão do meu salário, eu abro mão da minha proteção, eu abro mão do privilégio de estar na corte, eu vou pegar um animal. Não tinha avião, não tinha carro chique, e ele vai atravessar o deserto para Jerusalém, para restaurar uma terra acabada. O nome disso é sacrifício. Neemias está dizendo: eu pago o preço para ver Deus restaurando o que eu amo. Eu pago o preço que for necessário para ver as coisas de Deus andarem na minha vida. O maior pregador expositivo do século XX chamava-se Dr. Martyn Lloyd-Jones. Ele era do país de Gales, mas teve toda a sua vida na Inglaterra. Ele era médico. Com 26 anos, ele já era doutor em medicina. Veja, não é que ele tinha um curso de bacharel em medicina. Ele fez o bacharelado e depois ele fez o doutorado, no nível mais alto. Ele era médico auxiliar da família real inglesa. Imagina isso. Ele era um gênio. Deus o chamou para o ministério. Ele passou 2 anos resistindo, até que o Senhor veio e deu convicção. Quando ele foi largar a medicina, disseram: doido, faça isso não, concilie as duas coisas. E ele disse assim: a medicina é bom, mas é preciso largar o que é bom pelo que é melhor.
fazer a vontade de Deus é melhor. Ele larga a família real inglesa, ele larga a medicina em Londres, ele tinha uma carreira brilhante pela frente, ele volta para o país de Gales, que na época era um país pobre, basicamente com minas de carvão, e vai pregar numa igrejinha pobre para a glória de Deus. O nome disso é pagar o preço para ver a restauração de Deus. O cirurgião plástico mais famoso do Espírito Santo. O Espírito Santo fica no Sudeste, é um dos estados proporcionalmente ricos do país. Um dos médicos parece o mais famoso de lá, cirurgião plástico, largou o seu escritório chiquérrimo para ser missionário na África. E foi um escândalo na cidade. Como é que é? O pitangui do Espírito Santo é para ser missionário, atender gente pobre e ver restauração nos corações. Choro, confissão de pecados, mas capacidade de pagar o preço. Eu largo o palácio, eu largo a corte, eu largo a boa comida, eu largo a segurança, eu me lanço nos braços do Senhor, porque eu o amo. O homem que fundou o evangelho em Serra Talhada e em Salgueiro, o nome dele, pastor Maçonílio de Carvalho, tem um livro escrito pelo filho dele, pastor Hermes. O nome do livro, Ecos de um Carvalho. Sabe como esse homem abriu o evangelho nessa cidade? Há mais de 80 anos atrás, na mesma época de Salgueiro, ele era pedreiro, trabalhava 15 dias como pedreiro e 15 dias como pastor. Alugava um jumento, nem jumento tinha. Alugava um jumento selado para sair visitando Bom Nome e toda essa região. Tem um livro contando essa história. Um dia eu estava meio abusado com a igreja, meio triste, me sentindo injustiçado. Porque pastor tem isso, viu? Pastor tem isso, ele só não lhe conta. Mas eu não estou na minha igreja, eu estou contando. Não manda o vídeo para lá não, mas se quiser mandar também, vamos que vamos. Eu peguei esse livro e folheei. Quando eu vi que o homem trabalhava 15 dias de pedreiro e 15 dias alugava um jumento para ir pregar, eu disse, quer saber de uma coisa? Eu fechei e disse, eu vou trabalhar que é melhor para a glória de Deus. Vou parar de besteira. Que meninice é essa? Fiquei sabendo esses dias que um professor da rede pública de um município aqui próximo resolveu se afastar do trabalho para passar um bocado de dias dentro de um lugar maligno, com cabeça raspada, fazendo meio mundo de rituais e invocando demônios. Depois de X dias volta para a sala de aula e passa mais aí não sei quantos dias, meses, com as roupas esquisitas, fazendo um bocado de rituais, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo, tudo isso para agradar o demônio. E se o culto atrasar um pouquinho, a gente reclama. E se não gostar da palavra, reclama. Não reclama não, viu? E hoje principalmente. A Bíblia diz que os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. Temos uma geração que não quer se sacrificar por nada. Que não quer fazer nada. Acorde. A restauração na sua casa, há um preço e há um sacrifício. Você precisa abrir mão de coisas para que Deus faça o que Ele quer fazer, porque Deus age milagrosamente, mas Deus também age por meio das minhas, das suas mãos guiadas por Ele. O caminho da restauração passa por pessoas que digam feito Isaías, eis-me aqui, envia-me a mim. Neemias primeiro restaurou por dentro, confessando seus pecados. Depois usou suas mãos para restaurar as muralhas de Jerusalém. Neemias vai dizer que o rei deu tudo o que ele pedia. Neemias 2,18. E o rei me deu, porque a boa mão do meu Deus era comigo. Deus vai fazer, mas você tem que se levantar. Deus vai fazer, mas você tem que se posicionar. Eu preciso orar e eu preciso agir. Eu preciso orar e receber. Quando o rei pergunta, o que é que você quer? Eu vou orar de novo. E agora que Deus fez isso, agora eu vou fazer o que Deus me mandou fazer.
Sabe como é que termina o livro de Neemias? Capítulo 13, versículo 31, a parte B. Quando ele faz tudo o que Deus tinha mandado fazer, depois de 12 anos restaurando os muros e a nação, quando teve um avivamento, Neemias capítulo 8, com ele e com Esdras, no final ele termina olhando para Deus e dizendo: lembra-te de mim, Deus meu, para o meu bem. Ele não vai ao povo dizer: olha, me recompense, olha o que eu fiz. Ele vai dizer: Deus, eu quero apenas que o Senhor lembre de mim. Se você tem uma Jerusalém, se você tem uma terra arrasada na sua vida, e você quer pedir restauração de Deus, eu quero convidar você a se juntar a mim em oração agora. Eu quero convidar você a interceder a Deus e dizer: Senhor, restaura Jerusalém, restaura a minha casa, restaura meu irmão, restaura minha família, restaura a minha vida, restaura a minha alma. Senhor, eu amo isso, eu não tenho forças, eu não consigo fazer, eu sou só um copeiro. Deus pegou um copeiro e tornou ele um engenheiro. Deus pegou um copeiro e tornou ele um guerreiro. Deus pegou um copeiro e tornou ele um líder de uma nação. Deus pode fazer isso com você. Se você quiser orar ao Senhor, se coloque de pé, curve a sua cabeça e vamos falar com o Senhor. Pai bendito, nós temos muitas causas para colocarmos diante do Senhor. Nós precisamos de restauração, eu preciso. Restaura, Senhor, nossas vidas, restaura nossa existência. Nos ajuda, Senhor, a Te servirmos e a Te obedecermos, Senhor. Nos ajude, Senhor, restaura o Teu povo, alegre o coração do Teu povo, reconcilia pais aos filhos e filhos aos pais, irmãos com irmãos, marido com esposa. Restaura, Senhor, nossos lares. Nos ajuda, Senhor, a pagarmos o preço que o Senhor exige. Nos ajuda a confessarmos os nossos pecados. Pai, a Tua palavra diz por boca de Jesus: sem mim nada podeis fazer. Enquanto a igreja ora, de olhos fechados, se houver alguém ainda que não teve um encontro com Jesus, se houver alguém que tem caminhado, mas não tomou uma decisão por Jesus, e hoje você quer dizer: eu quero que Deus restaure a minha vida, eu quero entregar a minha vida para Jesus, eu estou arrependido dos meus pecados, e eu estou pela primeira vez fazendo uma confissão pública de fé. Se você quiser entregar a sua vida a Jesus hoje, se você estiver aqui e quiser fazer, levante sua mão e vem aqui à frente, nós queremos orar por você. Há alguém nessa manhã aqui que quer entregar a sua vida a Jesus, que quer restauração da sua alma? O Senhor Jesus diz: aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante de meu Pai, mas aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai. Há alguém que quer entregar a sua vida a Jesus hoje? Há alguém que quer se render ao Senhor e diz: eu quero restauração, e eu assumo uma aliança com o Senhor hoje? Há alguém que quer fazer isso? Se houver alguém, levante sua mão, nós vamos orar por você. Há alguém? O Senhor está ministrando com você. Se houver alguém, levante sua mão. Há alguém? Se não, que o Senhor te abençoe e que te guarde. Em nome de Jesus, e todos dizem amém. Queridos irmãos, estamos encerrando.